Olá! Vamos conversar hoje sobre um tema, olha, profundo e super transformador: o perdão. É uma jornada, sabe? Uma jornada que pode libertar e trazer uma paz que muitas vezes a gente nem se dá conta de que está faltando. E para a gente já começar pensando, fica a pergunta no ar. Será que existe um peso por não perdoar? Porque, olha, a falta de perdão, isso não é só um sentimento, não. É um fardo de verdade, um peso que afeta a saúde, os relacionamentos e até o jeito que a gente enxerga o mundo. Certo, então, vamos entender melhor que peso é esse. Quais são as consequências de verdade de carregar esse fardo? Nas fontes que a gente consultou para essa análise, aparecem 9 efeitos principais. Vamos dar uma olhada em 4 deles que são bem impactantes. O segundo ponto listado é que a falta de perdão, ela funciona como uma barreira, sabe? E não afeta só aquela relação com quem feriu, não. O problema é que isso impede a gente de construir novas conexões, conexões saudáveis. É como ficar preso pelo medo de que aquela dor aconteça de novo. E o problema não para por aí, o que nos leva ao quinto ponto. Esse sentimento, ele não fica guardadinho numa caixa. A amargura vaza, sabe? Ela começa a intoxicar outros relacionamentos. É só pensar naquelas situações em que uma mágoa antiga vira o assunto principal de qualquer conversa. É isso. O ressentimento vai se espalhando e acaba envenenando tudo ao redor. O estrago também é por dentro e é profundo. É o que aponta a sétima consequência. Carregar rancor faz a gente questionar o nosso próprio valor, sabe? A gente começa a pensar que talvez não mereça amor, não mereça respeito, e esse tipo de pensamento, nossa, ele vai corroendo a autoestima por completo. E por último, o nono ponto, que talvez seja o mais profundo de todos. A alma fica paralisada. É essa sensação. Parece que a vida trava. Se a ferida foi num relacionamento, por exemplo, a pessoa simplesmente se fecha para qualquer nova chance de ser feliz. Fica ali, presa no passado, sem conseguir ir para frente. Beleza. Agora que a gente já entendeu o peso que é não perdoar, vamos esclarecer umas coisas. Porque existem muitos mitos por aí que, na verdade, só deixam o ato de perdoar mais difícil. Vamos descobrir juntos o que o perdão definitivamente não é. O primeiro e talvez o maior mito de todos: perdoar não é ter amnésia, não é esquecer. A memória do que aconteceu pode continuar ali e às vezes isso é até importante para a gente se proteger. O ponto-chave é que o perdão muda o sentimento sobre o que aconteceu. Ele liberta do rancor, mesmo que a lembrança continue existindo. Outra confusão muito comum é achar que perdoar e reconciliar é a mesma coisa. Mas não é. Perdoar é um processo interno, é liberar a mágoa aqui dentro. Já a reconciliação é externa, é sobre reconstruir uma relação. É super possível perdoar alguém e mesmo assim entender que não é saudável ou nem mesmo seguro voltar a conviver com essa pessoa. São duas coisas bem diferentes. Esse ponto aqui é libertador. Achar que o outro tem que pedir desculpas pra gente poder perdoar. Imagina só, se o perdão dependesse disso, muitas vezes ele nunca aconteceria, né? Porque tem gente que simplesmente nunca reconhece o erro. O perdão é uma escolha nossa, para nossa própria liberdade. Ele não depende de nada que a outra pessoa faça ou deixe de fazer. E para fechar os mitos, tem aquela ideia de que o perdão é um evento único, um botão que a gente aperta e pronto. Mas na verdade é um processo. A dor pode voltar, a lembrança pode vir forte e talvez seja preciso escolher perdoar de novo e de novo. É um exercício contínuo para não deixar aquela mágoa criar raízes outra vez. Então tá, se perdoar não é nada disso que a gente acabou de ver, o que ele é de fato? Agora a gente vai ver como essa escolha pode ser um verdadeiro caminho de cura, um caminho de libertação, uma decisão que, olha, tem um poder de transformação imenso. E aqui está uma definição poderosa do que é o perdão. É um ato intencional, ou seja, é uma escolha consciente de liberar quem nos feriu. E o mais importante, não é pela outra pessoa, é pela gente. É para se libertar das amarras, das correntes da raiva e do rancor que nos prendem. E para ilustrar isso, tem uma das histórias mais marcantes sobre perdão. A história de José. Pensa só, tudo começa com uma traição que é inimaginável. Por puro ciúme, os próprios irmãos vendem ele como escravo. A ofensa, a ferida, não podia ser maior. Anos se passam e acontece uma reviravolta daquelas na história. José, depois de passar por muita coisa, se torna um líder poderosíssimo no Egito. E aí, adivinha quem aparece na frente dele, desesperado por comida por causa de uma grande fome? Exato, os irmãos dele.
E eles não faziam a menor ideia de quem ele era. A chance para a vingança estava ali, de bandeja. Mas em vez de se vingar, José escolhe um caminho completamente diferente. Ele escolhe perdoar. Ele revela quem é. E com esse ato de perdão, ele não só salva os irmãos da fome, como ele restaura a família inteira. Essa história mostra de um jeito incrível o poder que o perdão tem de reconstruir. A história de José é um exemplo poderoso do que é possível, né? Então, inspirados por isso, vamos ver um resumo dos benefícios? O que acontece quando se escolhe ter uma vida mais leve? O que se ganha, afinal, quando se escolhe perdoar? E os benefícios são realmente transformadores. A gente está falando de cura emocional, de curar as feridas da alma, de encontrar a paz espiritual, de finalmente se libertar do passado, sabe? Deixar ele para trás. O perdão também abre a porta para restaurar relacionamentos e para muitas pessoas é um testemunho poderoso de amor e de graça. E essa frase aqui é um resume tudo de forma perfeita. Ninguém está falando para ignorar a dor, para fingir que não doeu. A dor é real. E ela tem que ser reconhecida, sim. Mas o perdão, ele é o primeiro passo para a cura. É a decisão de não permitir que essa dor defina todo o futuro. E no final a gente volta para o começo. Tudo se resume a uma escolha. E a pergunta fundamental que fica é essa: continuar carregando esse peso ou escolher andar livre? A liberdade está aí, disponível. Mas a decisão de soltar esse peso para poder caminhar de forma mais leve, essa é e sempre vai ser uma jornada muito pessoal.